Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo você que assiste o nosso canal. E eu estou na estrada, aproveitar o tempo enquanto dirijo para nós conversarmos um pouco, né? Vamos pro colezinho, acho que a gente merece, né? Estamos na rodovia. Eu parei para abastecer. E agora nós vamos seguir viagem. Bom, um assunto importante. A gente tá pensando em muita coisa, né? Pensando na vida, das nossas vidas, pensando na sociedade como um todo, sociedade com suas dificuldades, né? Seus níveis. E me veio um texto bíblico, está registrado em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes 9, versículo 10, está escrito, né? Vou estacionar aqui para a gente conversar, para eu poder ler o texto bíblico para você. O que está escrito em Eclesiastes 9, verso 10? O contexto desse capítulo, porque está escrito assim: as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Devemos gozar dos bens que Deus nos dá, certo? Mas vamos ler aqui especificamente o versículo 10 do capítulo 9 de Eclesiastes, para nós podermos conversar um pouco, ok? Diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Certo? Quando você tiver um tempinho, você dá uma lida no capítulo todo, tá? Quando você tiver um tempinho, senta com calma. Para entender, você precisa sentar, ler e meditar. Na correria ninguém entende nada, tá certo? Então vamos lá. Tudo quanto tiver à mão, faz. Porque para onde nós vamos não tem indústria, não tem trabalho, não tem isso. Bom, estava aqui pensando muitas coisas a respeito da vida, a respeito das alegrias e tristezas do ser humano, e em especial aqueles menos favorecidos, tá? Olha, a vida do ser humano depende do cenário onde ele está, depende de onde ele está. Em qual cenário você está? Você mora numa vila muito simples, pobre? Você é de família simples ou pobre? Como é os seus pais? Poder aquisitivo? Rendimento da sua família? Tudo isso influencia na sua forma de pensar. O seu modo de vida, ele influencia em como você vai enxergar as coisas. E isso também é usado por muitos que estão na política como um leque de assuntos para que eles possam usarem seus argumentos e você ser usado como massa de manobra. Não é esse aqui o caso. O que eu quero dizer é que nós somos
A nossa mente, ela pensa, nós discernimos as coisas de acordo com o cenário aonde estamos, seja ele numa cidade, numa vila, num bairro, seja ele numa comunidade simples, numa igreja, seja ele de nível social, como se a pessoa ele tem um poder aquisitivo razoável, se ele é rico, se ele é pobre, ou se ele é médio, mediano. Então, nós conseguimos avaliar e tirar conclusões das coisas a partir do momento, do ambiente em que vivemos, que nos limitam às outras informações que deveríamos ter. Exemplo: é muito comum as pessoas olharem pessoas bem-sucedidas e quererem ser igual a elas, mas isso tem um preço a ser seguido. Você tem aí uma pessoa, vamos supor, você tem um jogador de futebol, tá ganhando muito dinheiro, mas como foi a vida dele antes? Qual foi o seu esforço para chegar aonde ele chegou? Você tem lá um empresário muito bem sucedido. Será que ele foi bem sucedido desde o início? Será que ele foi sempre bem sucedido? Será que ele já começou no ponto máximo? A maioria dos empresários que você vê hoje, eles começaram de baixo. E você tem lá um profissional bem sucedido, próspero, ganha lá um salário razoável, que lhe dá uma vida confortável. Será que esse profissional, ele já começou no alto? No nível alto já? Não. Então, a vida, ela se torna menos pesada pra gente. O fardo, o nosso fardo, ele se torna menos pesado pra gente quando nós conseguimos entender o nosso histórico, entender as coisas ao nosso redor. E nós que temos que fazer a diferença. O que está dizendo no capítulo 9, verso 10 de Eclesiastes? Tudo quanto vier às suas mãos, faz com as suas forças. Porque para onde nós vamos, não tem isso. Depois que você termina a sua vida aqui, não tem isso. Então, se você vai entrar em qualquer empreendimento, ele tem um custo. Ele provavelmente terá um custo intelectual. Você vai ter que se formar, você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar para isso, você vai ter que preparar bases. E isso demanda um esforço muito grande da pessoa, do indivíduo. Você consegue me entender? Nada chega tão fácil assim, certo? Então é necessário nós, os filhos de Deus, aqueles que são servos de Deus ou não, essa situação se encaixa em ambos os lados, porque aqui no contexto está dizendo que essas coisas se sucedem tanto àqueles que são servos de Deus quanto àqueles que não são. Há pessoas que não servem a Deus, mas é bem sucedido. Por que ele é bem sucedido? Porque ele se aplicou, ele se doou, ele trabalhou, ele lutou, ele gastou seu tempo, gastou energia, gastou dinheiro, e agora ele está numa condição favorável que lhe dê condições de viver uma vida melhor. Mas precisou construir isso, ele precisou trabalhar isso passo a passo. A vida, nossa vida ela é construída passo a passo. Desde os primeiros anos da nossa vida, ela é construída passo a passo. Então, às vezes, há muitas frustrações em alguns colegas, em algumas pessoas, e essas frustrações é simplesmente por não compreender esse contexto e achar que tudo chega na vida muito rápido, no estalar dos dedos. Não é assim, não chega dessa forma. Então nós precisamos lutar, né? E é uma luta constante. Uns vão por alguma razão se sobressair mais cedo do que o outro.
O outro pode demorar 20, 30 anos para poder conseguir alcançar o seu objetivo. O outro pode alcançar, dependendo do cenário onde ele estiver, 5, 10 anos. Então, tudo isso demanda o quê? Demanda que nós, se quisermos chegar a algum lugar, nós iremos precisar começar de baixo. A não ser aquele rapaz ou aquela moça, igual eu já conversei num vídeo anterior, que os seus pais deixaram um legado para eles, deixaram tudo preparado para eles. Mesmo assim, eles terão que gastar energia para poder manter esse processo funcionando. Você consegue me entender? Então, a vida como um todo, ela depende do esforço. Se não tivesse esse esforço, não teria giro. Nós precisamos de ter um grau de dificuldade. E esse grau de dificuldade, ele gera trabalho. Ele gera resultado. Estou no trânsito, estou em Cachoeiro. Vou parar para a senhora aqui. Às vezes a gente para, o outro motorista não gosta, até xinga a gente. Eu parei com a senhora aqui na faixa de pedestre, o motorista estressado e me xingou, mas eu relevei. Tá certo? Então tudo na vida ele tem um preço. E se você quiser chegar em algum lugar, vai depender disso, da sua dedicação, do seu esforço, da sua paciência, da sua compreensão, para que você consiga alcançar os seus objetivos. Senão você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, te dê a graça que você precisa, e assim nós vamos caminhando ao propósito que nós estamos precisando. Tá certo? Um abraço. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Eu vou estacionar aqui porque eu preciso resolver algumas coisas, né? Preciso resolver algumas coisas e vou precisar estacionar. E aqui em Cachoeiro eu cheguei numa rua sem saída, vou ter que dar um ré aqui, tá bom? Então faça isso. Tenha fé que você vai conseguir, tenha fé. Mas nada vem sem esforço, sem trabalho, sem dificuldade. Vai ter dia que as coisas não vão dar certo, mas isso não é motivo para você desistir. Às vezes, além das coisas não darem certo, elas vão se somando. Sucessivas situações negativas para te testar o seu grau de paciência. É aí que você tem que se mostrar, mostrar suas qualidades, tá certo? Mostrar, aí que surge a sua paciência, a sua esperança, viu? Romanos capítulo 5 tá falando sobre isso. Mas a gente volta a conversar numa próxima oportunidade, tá bom? Um abraço.